Bora lá. Eu tinha gravado esse vídeo falando, mas eu resolvi narrar aqui. Eu vou conseguir explicar melhor, porque eu achei que ficou meio vaga a explicação que eu fiz. Aí eu tô aplicando a base, aplica uma quantidade generosa e deixa essa base bem lisinha, não deixa vinco nem nada, para o acabamento da sombra ficar mais bonito. Apliquei ali tudo bonitinho, né? Tirei todos os vincos. Aí você faz aquela etapa, né, da hidratação também. E aí eu vou aplicar a sombra cintilante com um pincel. Pode ser o mesmo pincel que você vai usar pra sombra, tá? É só porque eu acho que como seu olho é menor, talvez com o pincel você tenha um controle melhor de onde você vai aplicar essa sombra e ela não vai subir tanto. E aproveitando já que a base ainda tá bem úmida, para essa sombra cintilante ficar bem pigmentada, a gente vai aplicar ela primeiro e também para te auxiliar, né, você ter uma noção melhor de onde aplicar o tom de marrom sem que ele se espalhe demais. Então, vou aplicando ali, volto várias vezes com a sombra cintilante se for necessário, para que ela fique bem pigmentada, tipo, fique aquele brilho bonito, sabe? E a sombra cintilante, quanto mais você esfrega nela, mais ela abre o pigmento, então mais brilhante ela fica. Aí, você vai aplicar essa sombra cintilante até a metade da sua pálpebra, metade do olho. E o que ficar ali no canto externo, no canto de fora, é onde você vai aplicar a sombra marrom. Isso para você ter uma noção melhor de onde aplicar cada sombra. Apliquei a sombra cintilante, já tudo bonitinho. Eu tô usando pincéis diferentes, mas você pode usar o mesmo pincel. É só você ir limpando eles, tá? E agora eu vou aplicar o marrom. Sempre começando depositando essa sombra. E eu vou depositar ali até o limite da onde eu apliquei a sombra cintilante, e eu vou fazer em formato de C. Eu vou aplicar no canto externo e vou levar essa sombra na parte de cima, meio que abraçando a sombra cintilante que eu apliquei. Deposita bastante produto, deposita bem e sempre mantendo esse formatinho de C, que é a sombra subir um pouco para cima da sombra cintilante, ó, esse formato aí que eu tô falando. Aplica bastante e mantém esse esfumado redondo, não expande ele para fora. Aí eu vou levando assim para cima da sombra cintilante para unir as duas. Aí eu aplico tudo direitinho. E para auxiliar no esfumado, eu vou vir com o pincel, com um pó solto ou pó compacto, para esfumar as bordas dessa sombra, com movimentos de círculo, vai e vem, arrastadinhas, enfim, o que for mais fácil. E apenas nas bordas, não esfuma o centro, é só as bordinhas da sombra. Se você esfumar o centro, perde a pigmentação. Então, é para esfumar só as bordas, só para tirar a marcação de onde você depositou a sombra. Aí eu vou vir com um fixador de sombra, mas manteiga de cacau tem a mesma função e o mesmo efeito, tá? Eu vou aplicar na parte da sombra cintilante para que ela fique mais pigmentada. Aí eu já peguei o produto, mas eu não tinha percebido que tinha ficado a marcação. Aí agora eu vou tirar a marcação da sombra, fazendo movimentos de vai e vem com o pincel sujo da sombra marrom, né? Fazendo movimentos de vai e vem ali entre a sombra marrom e o cintilante para que não fique uma linha dividindo elas. Aí eu aplico o fixador só na parte que tá a sombra cintilante, viu? E volto com bastante sombra no pincel e vou aplicando para que essa sombra fique bem destacada e bem brilhosa. Quanto mais eu arrastar, quanto mais eu esfumar, entre aspas, nessa sombra, nessa região aí, mais o pigmento vai abrir
e mais ela vai ficar brilhosa. Aplico bastante e dou uma esfumadinha ali já nas bordinhas, né? Pra ficar bem bonitinho. Com o pincelzinho sujo do marrom, eu vou fazendo movimentos ali de vai e vem, arrastadinhas, para mesclar uma sombra na outra. Não pode ter divisão entre o marrom e o cintilante. Então, você vai esfregando ali o pincel, tirando toda a marcação. Aí, eu tô voltando, pigmentando um pouco mais essa sombra marrom no canto, tudo com a mesma sombra, só para ela ficar mais acesa ali no cantinho, né? Deixar mais pigmentado, porque conforme a gente vai esfumando, a sombra perde a pigmentação. Então, eu esfumo bastante essa sombra, aplico, volto com cintilante quantas vezes eu achar necessário. Sempre vai voltando com a sombra quantas vezes você achar necessário para que fique um acabamento bonito. Ó, volto ali no Czinho ali que eu tô fazendo, pra pigmentar e pra tirar a marcação mesmo entre as sombras, né? Tirar tudo, não ficar nada marcado. Aí eu vim aplicando o cintilante com o dedo também, porque eu quero que a sombra cintilante fique bem aparente. Quanto mais clara for a sombra cintilante que você usar, mais brilhosa ela vai ficar, tá? Volto aí com o pincel, faço todo esse acabamento ali na divisão das sombras para que realmente não fique divisão. Se atente bastante a isso para não ficar dividido. Tá vendo que uma sombra entra na outra, você não vê onde uma começa nem onde a outra termina. Aí eu dou uma pigmentadinha a mais ali na parte esfumada, sem pegar mais produto, só com o restinho que tá ali no pincel mesmo. Ó, tudo bem ajeitadinho, né? Volto com o pincel de pó, que ele vai auxiliar bastante a deixar isso bem difuso e não ficar aquela sombra asa de barata, que é aquela sombra marcada, sem esfumar, tá? Vou aplicando ali o restinho de base ali na parte de baixo, só pra fazer o esfumado inferior, né? Mesma sombra, tudo bonitinho. Faz a aplicação da sombra ali rente à linha d'água. Não tem segredo, é só ir aplicando, dar umas arrastadinhas que ela já fica bem esfumadinha. Ela não tem esse problema de ficar marcado. Ó, fica assim, tudo bonitinho. Deixa bem unidinho ali o final da sombra de cima com a sombra de baixo, pra não ficar uma divisão ali. E aí eu sempre volto com o restinho no pincel e deixo esse esfumado sempre bem redondo. Você não leva ele pra fora, sabe? Deixa ele redondinho, porque isso vai realçar o formato do seu olho. Aí, se eu achar necessário, escureço mais, né? Depositando mais sombra. Ó, voltei com o pincel de cintilante ali pra deixar o degradê, né, entre as duas sombras mais limpo ainda. Então, sempre vai voltando ali com a sujeirinha do pincel para deixar um degradê bem bonito entre as sombras. Não ficar nada marcado, nada estranho, sabe? Ó, sempre volto ali com a mão bem levinha, só dando toquinhos mesmo para tirar a marcação das sombras. O olho fica assim quando aplicar os cílios, né? Dá aquele acabamento melhor, fica mais bonito. E eu gostei de aplicar sombra cintilante, então eu voltei mais uma vez com sombra cintilante. E isso deixa o olho mais aceso, né? Mais brilhoso. Ó, fica assim, bem bonito, não tem muito segredo. A questão é você treinar bem o esfumado para que esse olho fique bem difuso, não fique divisões, que ele fique de uma forma que você não vê onde começa nem onde termina uma sombra ali nesse meio, né? Que é até onde você aplicou o cintilante primeiro. E os acabamentos é mais a questão dos cílios postiços que vai dar o acabamento 100% neste olho, que vai deixar ele mais bonito ainda. Só assim já tá lindo, mas com os cílios ele vai ficar melhor.
Aí aparenta que um olho tá diferente do outro, mas é questão de luz, porque de um lado, o lado que tá mais claro tem a luz da janela e o outro não tem luz. Mas é isso, né, basicamente.